Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos e dai-nos sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, para o 98º estudo do compêndio. Hoje é a segunda parte do quarto mandamento, honrar teu pai e tua mãe. Vamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntinhas. Vamos juntos? Papel e caneta na mão. Primeira pergunta de hoje, 460. Quais são os deveres dos pais em relação aos filhos? Na última quinta terminou com a pergunta quais eram os deveres dos filhos em relação aos pais. Hoje começa quais são os deveres dos pais em relação aos filhos. Resposta. Os pais, participantes da paternidade divina, são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos e os primeiros anunciadores da fé a eles. Têm o dever de amar e respeitar os filhos como pessoas e como filhos de Deus, e de prover, quando possível, as suas necessidades materiais e espirituais, escolhendo para eles uma escola adequada e ajudando-os com prudentes conselhos na escolha da profissão e do estado de vida. Em particular, tem a missão de os educar na fé cristã. Então, responsabilidade dos pais. O pai e a mãe são os primeiros catequistas, né? Então, seria um sonho se a criança que chega na catequese chegasse sabendo orar, porque fosse um costume em sua casa, né? Sabendo das leis de Deus, conhecendo o nosso Senhor, porque o pai e a mãe são realmente os primeiros catequistas, né? E aqui os deveres essenciais, né? Fala até em garantir uma escola adequada para cada um, com prudentes conselhos para o crescimento desse seu filho, escolha de profissão e até estado de vida. Aqui eu queria chamar a atenção em rezar pela vocação dos nossos filhos e deixar para que Deus os guie sobre os nossos conselhos, mas que eles possam fazer uma opção de vida. Vai crescer. Aqui, profissão é aptidão, mas eu falo em vocação de estado de vida. A pessoa vai ser solteira, vai casar, vai ser uma religiosa, um religioso, vai ser um sacerdote. Nós temos que rezar pela vocação dos nossos filhos. É isso que é garantido aqui como dever do pai e da mãe, ok? 461. Como os pais educam seus filhos na fé cristã? Resposta. Principalmente com o exemplo, a oração, a catequese familiar e a participação na vida eclesial, né? Então, o exemplo dos pais, a oração dos pais, a catequese familiar, porque o pai e a mãe são os primeiros catequistas, e a participação na vida comunitária eclesial, levando os seus filhos, é a maneira de nós educarmos os nossos filhos na fé cristã. 462. Os laços familiares são um bem absoluto? Resposta. Os vínculos familiares, embora importantes, não são absolutos, porque a primeira vocação do cristão é de seguir Jesus, amando-o. Aspas. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim, conforme está em Mateus, capítulo 10, versículo 37. Os pais devem favorecer com alegria o seguimento de Jesus por parte dos seus filhos, em qualquer estado de vida, mesmo na vida consagrada ou no ministério sacerdotal. E eu ainda acrescento, né? Ou se o seu filho for para a vida matrimonial, né? Nós temos, nós pais, eu sou pai, nós temos que propor o seguimento de nossos filhos a Jesus Cristo, favorecer com alegria este seguimento a Jesus, né, por parte dos nossos filhos, em qualquer estado de vida que eles seguirem nesta vida. Por isso, rezar, insisto em rezar pela vocação dos nossos filhos. 463, para que eles encontrem em Deus, independente de qual caminho que seja, encontrem em Deus a vontade de Deus para a vida deles. 463, como deve ser exercida a autoridade nos vários âmbitos da sociedade civil? Resposta,
deve ser sempre exercida como um serviço, respeitando os direitos fundamentais do homem, uma justa hierarquia dos valores, das leis, a justiça distributiva e o princípio da subsidiariedade. Cada qual, no exercício da autoridade, deve procurar o interesse da comunidade mais que o próprio e deve inspirar as suas decisões na verdade sobre Deus, sobre o homem, sobre o mundo. Então, é dessa maneira que se exerce a autoridade em vários âmbitos da sociedade civil, com respeito, procurando o interesse geral da comunidade, mais do que o próprio interesse, e deve inspirar as suas decisões sempre pautado sobre a verdade que é Deus, o Criador, né? Decisões sobre o homem, sobre o mundo. Penúltima pergunta, 464. Quais são os deveres dos cidadãos em relação às autoridades civis? Os que se submetem à autoridade devem considerar seus superiores como representantes de Deus, oferecendo-lhes leal colaboração para o bom funcionamento da vida pública e social. Isso comporta o amor e o serviço da pátria, o direito e o dever de voto, o pagamento dos impostos, a defesa do país e o direito a uma crítica construtiva. Então, esses são os deveres e os direitos dos cidadãos em relação às autoridades civis. Nós temos que ter respeito pelos nossos superiores civis como representantes de Deus. Inclusive, quando há adoração ao Santíssimo, no final se reza-se, né, pela autoridade constituída, autoridade civil constituída em dignidade para que governe com justiça, né? E continuamos, né? Dai ao povo brasileiro paz constante, prosperidade completa, não é assim? Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, o arcebispado, a paróquia em que habitamos. Enfim, então nós rezamos pelas pessoas constituídas em dignidade, né? Nós também temos os direitos e o dever do voto, precisamos pagar os impostos, temos o dever de defender a nossa pátria e o direito a uma crítica construtiva. Dão a isso o nome de democracia, né? O direito a uma crítica construtiva. Alô, alô. Alô, alô para o contexto em que vivemos no país, né? Tire as suas conclusões. 465, a última de hoje, da segunda parte do quarto mandamento, honrar teu pai e tua mãe, pergunta: quando o cidadão não deve obedecer às autoridades civis? Resposta: o cidadão não deve, em consciência, obedecer quando as ordens das autoridades civis se opõem às exigências da ordem moral. Aspas. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Então, eu não devo obedecer às autoridades civis quando essas ordens se opõem às exigências de ordem moral. Quando tenta sobrepor aquilo que é correto. Então, se é incorreto, eu não devo seguir. Eles não têm esse direito de fazer ou seguir com aquilo que é errado, né? Porque isso contraria a moral, a ética, a fé das pessoas, conforme está em Atos 5, 29, que eu releio novamente. Ó. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Muito bem, concluímos então. Quinta passada e agora tratamos sobre o quarto mandamento, honrar teu pai e tua mãe. Parte 1, semana passada, parte 2, hoje. Muito bom. Obrigado, então, pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Te espero, então, na próxima quinta, onde entraremos no quinto mandamento. Não matarás. Serão, acredito que umas 2 ou 3 quintas-feiras. Te espero na próxima quinta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.